por este Senhor que está aqui em nosso meio. Eu sei que Ele vive por aqui, que tem alguns problemas mentais. Já orei com Ele, já conversamos em outra oportunidade, Pai. E agora nós sabemos que o inimigo usa as brechas para desviar a nossa mente da Tua palavra. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor tome o nosso coração e a nossa mente cativa, porque nada pode nos separar do Teu amor, nem poderes, nem espada, nem autoridades, nem reinos, nem anjos, nem demônios podem nos separar do Teu amor. Por isso que, ainda enquanto ministrando a palavra, que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, não nos deixe perder e desviar. Que Ele sinta sobretudo aqui em nosso meio Teu amor. Talvez é a única maneira dele sentir a Tua presença. Que o Senhor nos abençoe enquanto igreja. Que o Senhor nos ensine humildade a lidar com as adversidades das circunstâncias. Graças te damos, ó Pai, pelas famílias aqui reunidas. Lembramos aqueles que não puderam estar aqui conosco também. Pedimos oração, ó Pai, pela vida da Jaqueline, que o Senhor esteja abençoando. Ela estaria conosco, mas teve problemas na coluna, que o Senhor envie cura, ó Pai. Aqueles também, ó Pai, a irmã Riva, Senhor Deus, que encontram-se passando por dificuldades, que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando. Oramos pela vida do irmão Carlos, que está recuperando-se, Senhor Deus, da cirurgia do câncer. Ele queria estar aqui conosco, mas nos garantiu que na próxima semana estará aqui. Que o Senhor, pela tua benignidade, se conceda o desejo do teu servo. Oramos pela irmã Selma também, que fez cirurgia recentemente. Abençoe ela, que é a minha dona, que eles possam, Pai, estar recuperados, Senhor Deus, e o Senhor ajude Bruna, Renzo, Senhor Deus, e Adriana, a ajudar também nesse momento. E talvez alguém que nós não estamos sabendo, mas que o Senhor sabe. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado. A Bíblia diz: é melhor dois do que um. Esse aqui é para o Facebook. A gente está fazendo uma solução melhor para isso aí, mas por enquanto, né? Quando o Márcio liberar, a gente... Brincadeira, Márcio. A gente sempre brinca, né? Que é o Márcio que não deixa as coisas acontecer, viu, Márcio? Brincadeira, Márcio. É o planejamento estratégico aí. Abra sua Bíblia no 5º livro do Pentateuco. O 5º livro da Torá, também conhecido, nome grego, com Deuteronômio. Capítulo 31. Deuteronômio. Quem não sabe qual é o 5º livro da Bíblia, Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas da manhã no domingo, nós ensinamos livros da Bíblia, doutrinas batistas e uma série de coisas, né, Romo? O povo precisa vir para a EBD, hein, irmãos? Vocês precisam estudar. Nós vivemos um mundo agora muito combativo, muito beligerante. É preciso que a sua fé esteja firme, senão você vai ser levado a qualquer vento de doutrina. É impressionante, eu me impressiono enquanto teólogo. Quantas pessoas surgem com teorias, com novidades, com coisas. E eu digo sempre isso para minha esposa, que todo mundo, meu irmão, minha irmã, vai saber resolver o seu problema, mas não resolve o problema dele. Sabe qual é a única maneira de você resolver o seu problema e não dos outros? A palavra. Quando a gente esconde a palavra no nosso coração, é assim que o Senhor trabalha em nós. Deuteronômio 31. Dá esse papelzinho aqui para mim também, Lu. Hoje eu estou pidão, né?
Então nós temos o tema deste ano, quando eu lanço a mão no arado. E quando eu lanço a mão no arado, o Senhor tem nos levado durante todo este ano a descobrir algumas coisas que aquele que trabalha na obra tem que realizar. Se temos algumas coisas a realizar, então o Senhor diz, chegando quase no final deste ano, eu queria fazer essa pergunta. Nós, principalmente aos membros da igreja, nós que começamos lá em janeiro, como tem sido, é uma pergunta retórica, não precisa da sua resposta. Como tem sido o seu arado? Como tem sido o seu arar da terra? Todos nós somos chamados a arar a terra, primeiro do nosso coração e depois do coração alheio. E nesse arar da terra, esta posição que tomamos diante do arado, exigirá de nós posturas, convicções. E eu queria compartilhar com você, e eu sei que tem pessoas aqui que já trabalharam na roça de algum momento, embora a grande maioria de nós que vivemos na cidade não sabemos sequer o que é isso. Muitos de nós não sabem, às vezes, nem pegar direito no cabo da enxada. Você sabe que tem um jeito certo de pegar na enxada? Senão o negócio não vai. Você pegar errado, no machado. Já tentou cortar lenha? Quem aqui já tentou cortar lenha? Deixa eu ver. Olha, desafio do fim do ano. Não vai pular onda na praia, vai cortar uma lenha. Você vai ver que é um negócio absurdo. Tem que ter técnica. Se você não pegar direito no machado, aquilo ali é horroroso. Você não faz nada. E o arado é esse instrumento tosco, grotesco, rudimentar. E o arado é a vida cristã. Muitas vezes a vida cristã será tosca, rudimentar. Não será simples como o interruptor de eletricidade. E é por isso que neste mês de novembro, quando eu lanço a mão do arado, o Espírito Santo nos levará a entender que no final do ano, a sua voz encoraja-nos a prosseguir. Talvez você está numa tarefa muito difícil na sua vida, talvez numa corrida esportiva, e você está prestes a desistir. É aquela voz dizendo, não desista, continue, que lhe dará ânimo. Não à toa, nós brasileiros que conhecemos muito da cultura futebolística, sabemos que é muito difícil jogar, ou um time jogar no estádio de um adversário onde a torcida é muito vibrante, porque eles estão sempre animados, eles estão sempre engajados. Se nós fizéssemos agora aqui, não vamos fazer uma competição, lado direito e lado esquerdo, sabe quem ganharia? Geralmente é o mais animado, é aquele que fala, vai. Eu lembro-me, bom, irmão, é participar de gincana enquanto adolescente e jovem. É só glória, né? Só vitória. E a competição, o pessoal do acampamento tinha colocado assim, como se fosse aqueles arames farpados, mas era de linha, né? De coisa. E as pessoas tinham que rastejar, né? Então o time tinha que passar por baixo daquele quadrado que tinha as linhas assim delimitando, né? E em determinado momento tinham 2 rapazes competindo. E se isso já não fosse difícil o suficiente, cada jovem tinha que levar consigo um pneu. Então a gente corria até o lugar, pegava o pneu e depois ia para debaixo desse limite, que era um pouco, acho que menor ainda que esse palco. E em determinado momento, um jovem começa a se destacar e o outro competidor vai ficando para trás. E com o coração dele cheio de graça e do amor de Deus, o que ele fez? Ele pôs o pneu dele nas costas do outro.
Ou seja, ele está muito rápido, né? Pôs a carga no outro. Mas o time gritava tanto, o time estava tão empolgado, esse jovem estava tão empolgado, que ele arrastou o pneu dele na mão e o do outro nas costas e conseguiu vencer. Por quê? Porque ele estava animado, né? O que pôs o pneu nas costas do outro era corintiano, só uma referência para vocês, tá? Brincadeira, irmãos, tem corintiano santo também, tá? Não são muitos não, mas tem. Aqui na igreja nós temos, pelo menos, não tem? Temos, amém. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que na vida difícil e rude, o que vai fazer com que você supere as dificuldades é a voz de encorajamento. E você pode ouvir sim a voz da igreja, você pode sim ouvir a voz do pastor, você pode ouvir a voz da sua família, a voz daqueles que estão impulsionando a você, mas principalmente você vencerá quando você ouvir a voz do Senhor, quando o Espírito Santo encorajá-lo. Amém. O batista não é, o pentecostal é mais acostumado com o grito, né? O batista fica todo tenso com isso, né? Certa feita eu fui pregar na Assembleia de Deus, irmão, eu tomava cada susto, mas os irmãos eram uma bênção, mas os irmãos eram assim, do nada, glória a Deus, eu sei Jesus, amém, amém, né? Então nós não estamos muito acostumados com essas coisas, mas toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor. E se nós, no mês de novembro, estaremos então ouvindo a voz de Deus, a voz de Deus vai nos encorajar, então o tema deste domingo é um pouco longo para um tema, talvez se eu estivesse corrigindo esta redação, eu mesmo diria, olha, faça um tema menor, mas eu achei muito propício para nós. Então o tema desta noite é: a todo medo e pavor, força e coragem, a toda solidão e abandono, a presença poderosa de Deus. O sermão desta noite, pelo poder do Espírito Santo, levará o seu coração a ser encorajado por Deus. Na medida em que você se sinta isolado, abandonado, a presença santa do Senhor é a sua companhia. Você não está sozinho. Deus está contigo, e se Ele é por nós, nada nem ninguém será contra nós. E quando seu coração for tomado de medo e de pavor, Deus tem dado ferramentas a você, para que você supere, e uma das ferramentas é a coragem. É importante sermos corajosos, e a outra ferramenta é a força que cada um de nós tem. Todos nós recebemos pela graça comum de Deus força. Não existe um ser humano que não recebeu força. Agora, compete a mim e a você utilizarmos ou não esta força. E eu quero levá-los agora então no capítulo 31 de Deuteronômio, na história de Josué, onde nós vamos situar na história de Josué, mas nós faremos um recorte em 2 versículos que é muito importante para nós. Então, antes disso, eu coloquei a frase, será que a gente consegue ler essa frase juntos? Do Bispo Ryle. Então, J.C. Ryle disse assim, vamos tentar ler no 3, 2, 1. Houve no dia do dilúvio, houve uma Zoar para Ló, e haverá quando toda a ira de Deus finalmente explodir sobre este mundo vil. Então Ryle faz esta observação, que há um esconderijo para nós em Deus, mesmo diante do pior dos elementos que podemos experimentar, que é a ira divina.
Agora há pouco em São Paulo teve uma grande chuva, problemas de tragédia. Isso não se compara à ira de Deus, irmãos. Recentemente algumas nações experimentaram terremotos, maremotos. Isso não se compara à ira de Deus. Por isso é o desejo de Deus que todos se salvem. Contudo, nem todos alcançarão a salvação. Assim como nos dias de Noé, eles casavam-se, davam-se casamento, celebravam, viviam suas vidas, até que a porta da arca foi fechada. Isso significa as oportunidades que Deus dá. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, dá oportunidades a todos os irmãos. Para nós, enquanto seres mortais, é um mistério. Nós não conseguimos mensurar, compreender como são as oportunidades e quantas são, mas nós temos, pela fé em Cristo Jesus, que Deus dá oportunidade a cada homem e mulher para serem salvos. Por isso, quando nós estamos então agora traçando as nossas vidas, fazendo e levando o arado, e muitas vezes nós queremos desistir e tirar a mão do arado, é a voz de Deus que nos trará a perseverança dos santos. É Deus que nos trará em perseverança. E eu queria então, no 31, versículo 6, e nós vamos ler até o versículo 8, e diz assim a palavra do Senhor: portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor seu Deus irá adiante de vocês, Ele não os deixará, nem os abandonará. Então, quando todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou e a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Esta é a chamada de Josué. E por isso, o ponto 1 dessa mensagem é: força e coragem são ferramentas humanas usadas por Deus. Em um dualismo, onde a gente trabalha a sinergia, e a sinergia é este movimento onde Deus está trabalhando pela sua vida, mas também exigindo de você um certo trabalho. É nessa sinergia que está Moisés colocando diante da nação de Israel o seu sucessor, Josué. E o versículo que é base para nós como igreja, porque nós não vamos conquistar a Canaã, a não ser a celestial. Então, para nós, o que nos alenta o coração é o verso que diz: portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. É preciso que nós, enquanto igreja, não andemos apavorados, não sejamos medrosos, que eu e você, enquanto indivíduos cristãos, entendamos que Deus está conosco. Mas, quando levantamos durante o dia e começamos a trabalhar e as coisas começam a não dar certo, e o nosso coração, muitas vezes ainda inclinado ao pecado, nos leva a tomar decisões erradas, haverá uma tendência natural de parar, haverá uma tendência natural a desistir. Não raro encontramos pessoas que se dizem cristãos, ou que professam uma fé, mas que estão parados no tempo, não tem obra, não tem ministério, não tem ofício diante do Senhor, estão vivendo suas vidas apenas para comer arroz e feijão, esperando que a morte venha e os leve à sepultura. É importante então que neste momento você entenda que Deus usará a sua força e a sua coragem.
É importante que você compreenda que Deus quer que você seja corajoso e que você seja forte. E aqui a força de Josué era bélica, era uma força do enfrentamento direto no combate. Mas para nós, enquanto igreja, será, por exemplo, talvez o desafio de vir mais cedo, alguns minutos para a casa de oração e orar a Deus. Talvez será a força de desligar por 15 minutos a nossa TV e o nosso celular para orar. E não se engane, tem gente muito fraca aqui neste lugar, que se perder o celular acabou sua vida, porque a sua força foi minada. Tem gente que não consegue ter empatia com o próximo e ajudar a sua comunidade. Vivemos dias difíceis, onde homens e mulheres são egoístas, narcisistas, idólatras. Nossa própria igreja vive um dilema. Colocamos uma lixeira aqui do lado para captação de lixo, para facilitar o trabalho dos lixeiros. Hoje eu cheguei, tem uma cadeira colocada ali na lixeira. Onde fica o local de coleta desses materiais em entulho aqui no Flórida? Na esquina, meu irmão. Que miséria inunda o coração desse ser, que ele joga uma cadeira numa lixeira, dificultando o trabalho da igreja, dizendo para a igreja: resolva meu problema, mas não tem a pachorra de ir até o lugar. Como que chama aqui em Jacareí? Eu sempre confundo Jacareí e São José. Um é o PEV, o outro é o LEVE, é isso? LEVE, que legal, é sempre assim, é o LEVE. Aí nós como igreja pensamos que absurdo, é porque ele não conhece a Deus, é porque ele não segue as Escrituras. Isso é um engodo. Nós como crentes fazemos as mesmas coisas, porque não estamos ouvindo a voz de Deus nos encorajar. Talvez não com o alheio, talvez, irmão, irmã, você não está prejudicando ninguém, entenda, mas está prejudicando a sua própria vida. Você não tem força em si para tirar de você um entulho e jogar no lugar apropriado. Josué, quando vê os homens, vocês se lembram quem era Josué? Vocês estão lembrados da história de Josué? Certa vez Moisés falou: olha, nós chegamos na fronteira ali. A gente pode até entender hoje com o conflito Israel e Palestina. Então eles estão ali naquele fronteira e tem guerra ali. Eles falam assim: olha, vamos enviar espiões, homens que vão andar ali e ver quem são os inimigos. E diz a palavra de Deus que 10 homens, nós estamos falando de homem barbado, marmanjo, chefe de família, chegou lá e viu o tamanho dos outros homens, viu as fortalezas, e voltou, e o coração deles estava derretido como manteiga. Eles falavam assim para Moisés: nós somos como crianças diante de gigantes. Se acovardaram, e é isso que o inimigo quer fazer com você, com a sua família, com a sua casa. Quer que você se acovarde, quer que você diminua-se, quer que você não ore, quer que você não jejue. Vai colocar diante de você monstros, gigantes, horrores, para que você não tome a posição que só você pode tomar. Existem posições que nem ninguém, nem nosso pai, nem nossa mãe, nem pastores, nem líderes poderão fazer por nós. E é este movimento que eu quero, nesse ponto 1 da mensagem, dizer com os irmãos: Deus espera usar a tua força e a tua coragem. Se você está apavorado, se você está amedrontado, você precisa buscar em você força e coragem, porque Deus já deu isso para você. Você é a imagem e semelhança de Deus. O trabalho das mãos divinas, a ontologia bíblica diz que no seu coração tem coragem, e Deus deu força para você. Nós podemos passar aqui muitos minutos exemplificando isso, mas é importante que você entenda que os exemplos que a gente pode dar
físicos de limpar a casa, de fazer a cama, de lavar a louça, de jogar o lixo fora, não se vão comparar com o esforço que você tem que fazer para ser corajoso e viver no mundo e no reino do nosso Senhor. É preciso coragem para ser cristão, é preciso coragem para professar, é preciso coragem para lutar contra o pecado. Nós temos que ser corajosos. E uma vez que somos agora corajosos, temos que ter força, porque não adianta ter coragem e não sair no dia da batalha. E eu queria pontuar para vocês, para a gente ir para o próximo ponto, uma anedota de internet, onde ele diz isso, que ele está contando a história e ele fala assim, olha, o cara falou para mim que se eu passar ali na rua amanhã, ele vai me quebrar a cara. E ele está contando a história para o amigo, e o amigo fala, é mesmo? Ele fala, e aí? Rapaz, eu sou homem, eu nasci homem, eu quero ver se eu não passo daquela rua. E ele começa a se encher de coragem, e ele se enche de coragem, e aí passa a noite, vem o dia, ele volta, aí ele fala, e aí, como é que foi? Aí ele fala, eu não fui. Então a coragem que ele demonstrou não foi suficiente. Porque mesmo ele dizendo que ele era homem, que ele era macho, que ele iria enfrentar, mas no dia que ele precisava da força para descer a rua, ele deu a volta. Então é isso. Nós precisamos orar mais. Isso vai demandar de nós coragem e força. Nós precisamos jejuar mais. Isso vai demandar de nós coragem e força. Nós precisamos estudar mais a palavra de Deus. Nós precisamos sair da nossa casa e viver mais o Evangelho do Senhor Jesus, dentro da nossa comunidade e fora, irmãos. Não é fácil, mas existe uma voz encorajando você. E a voz diz, versículo 6, portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O que existe hoje dos enfrentamentos que nós temos é porque a igreja cristã, ou pelo menos os dita cristã, está se acovardando. Então nós temos que viver uma vida, irmãos, sem medo e sem pavor, e para isso nós precisamos controlar a nossa mente e as nossas emoções. Nós não podemos ser emocionados, viver emocionados. Nós não podemos parar de raciocinar, parar de pensar, e pensar com sabedoria, e pedir para Deus dirigir nossos pensamentos. É preciso que a gente viva uma vida sem medo. Salomão, escrevendo Provérbios, diz que o preguiçoso diz, um leão está lá fora, eu não posso sair para trabalhar. É este exemplo que ele diz, que muitas vezes nós não tomaremos ação, porque nós temos medo da lei, porque nós temos medo do governo, porque nós temos medo do que os outros vão pensar, porque nós temos medo. E aí, a única forma de vencer o medo é o perfeito amor. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Uma mãe que ama seu filho não mede esforços, não tem medo de nada. Um pai que ama seus filhos, sua família, não tem medo de nada. Um crente que ama a Deus não temerá nada nem ninguém. Portanto, se estamos medrosos e apavorados, é porque não estamos trabalhando com aquilo que Deus nos deu, com o controle da nossa mente e das nossas emoções. É natural que sintamos a ansiedade, mas nós não podemos permitir que a ansiedade sobrevenha sobre nós e tome conta de nós. É necessário analisar as coisas e principalmente entender
que Deus quer que você use a sua mente. Por isso que em Romanos, Paulo escrevendo diz: rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos a Deus. Pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. É necessário renovar a nossa mente. Quando que você precisa renovar sua mente, irmão? Você já marcou na sua agenda o dia de renovar sua mente? Tem aí anotado? Talvez você precise disso, anota aí, ó. Dia 10 de novembro, dia de renovar minha mente. A verdade é que a renovação da mente deve ser diária, constante. E como que você renova uma coisa? Como que você pode renovar uma coisa que está velha? Sabe como que... Você já ouviu algum trabalho de restauração? Já viu pessoas restaurando quadros ou algum objeto? Como que se restaura alguma coisa? O que você precisa fazer fisicamente? Qual que é o movimento? Você retira a coisa velha, degradada, deteriorada e coloca o quê? Material novo. Nós pintamos as paredes da igreja. O que antes de colocar a tinta nova, o que foi preciso fazer? Lixar a velha. Então a renovação da nossa mente significa que é você pensando chucro desta maneira, você será renovado, ou achando que você é o cabeção de Jacareí que sabe de tudo, que não tem nada para você aprender. Isso se chama vaidade, orgulho próprio. Pelo contrário, você tem que amanhecer e pensar: o que eu posso mudar, o que eu posso tirar da minha cabeça para colocar algo novo e melhor. Ah, pastor, mas 30 anos eu sou assim. Então você tem 30 anos desperdiçando oportunidades. As misericórdias do Senhor se renovam para nós cada dia. Por isso é a mente que tem que tomar o controle, não são as emoções. A pior coisa que tem são pessoas, no bom e velho português, bananas. Você já lidou com banana? O que é um banana? Banana é aquela coisa, sabe a banana quando ela está ali já preta, mole? O cara não reage, não tem pulso. É um banana. Só sabe chorar, só sabe... não! Repreende, bloqueia, melhora, tira o velho, põe o novo. Mas às vezes, todos nós vamos ser impulsionado a ser banana. Você vai acordar num dia bananão, meu irmão. O dia bananão, você desmarca compromisso, não cumpre tarefas, não faz o que tem que fazer. Você precisa renovar, você precisa controlar suas emoções. Você precisa usar sua mente e pensar: por que eu estou agindo assim? O próprio salmista diz para nós: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Sabe aquele dia que você está triste e deprimido? Não, essa igreja não, essa igreja é feliz para sempre. Não. Tem dia que você acorda e você fala assim: meu Deus, que caiam os montes sobre mim, como o salmista escreveu. Nesse dia você tem que olhar para a sua alma e fazer a terapia ali e falar assim: por que você está assim? Espera em Deus. Deus não te deu o sol, não te deu a chuva, não te deu condições. Tem vida, tem esperança. Então nós temos que controlar as nossas emoções. Era o que Josué estava experimentando. Imagine só, irmãos, e a gente está terminando esse sermão. Imagine só você ter que substituir Moisés. Quem foi Moisés? Moisés só foi um cara que era príncipe lá no Egito. Ele já era príncipe no Egito. E aí ele tirou o povo do Egito da mão de Faraó poderoso, o reino mais poderoso, e levou para uma terra e amaldiçoou e acabou com a dinastia egípcia. Ele sozinho, junto com Deus, acabou com um reino super poderoso. Seria mais ou menos como se um de nós aqui agora se levantasse e colocasse em ruína os Estados Unidos. Era este indivíduo, com as devidas proporções óbvias da história,
que Josué tinha que substituir. Como você acha que estaria o coração de Josué? Josué olhava aqueles homens parrudos, cara feia, e agora ele tem que conduzir esse povo. E Moisés lutou com o faraó, mas agora Moisés não vai lutar mais. Então por isso a palavra vem para ele, verso 8: não tenha medo. Escute o que o Espírito Santo diz para você: não tenha medo, nem desanime, verso 8, pois o próprio Senhor irá diante de vocês, Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. É assim que a gente trabalha a mente. Esta verdade bíblica, se entrar no seu coração e na sua mente, você tem a mente renovada. E o último ponto, para a gente terminar esse sermão, ele diz assim: o desconhecido Deus desbravará. Nós estamos desejando que esta comunidade deseje ser emancipada. Vocês desejam se tornar uma igreja independente, autônoma, deixar de ser uma congregação da IBAGE? Mas e o desconhecido? Deus desbravará por nós. Mas para isso é preciso ter força e coragem, controlar as emoções e a mente. Nós não vamos emancipar, irmãos, se estivermos em frangalhos, medrosos, com a mente pequena, sem cumprir com as nossas responsabilidades. Eu estou falando com os membros da igreja agora, me perdoe os visitantes. Existem responsabilidades suas, culticas. Tem culto aqui aberto à igreja, você tem que vir. Tem evangelismo lá fora, você tem que participar. Temos que tomar as rédeas da história da nossa vida e não esperar que sempre alguém esteja nos conduzindo, porque esse é um bananão. É a pessoa que vive não pelas suas próprias forças, mas vive daquilo que os outros lhe dão. Nenhum rei, escute o que eu vou dizer agora, até você que está dormindo, acorda, essa é a palavra para você. Não existe nenhum rei que vive de migalhas. Quem que vive de migalhas? É um mendigo. Ou você toma posse das bênçãos de Deus na sua mão e vive como um rei, reinando a sua casa, reinando nas regiões celestiais, batalhando com Cristo, cheio de coragem e força e poder. Ou você é um mendigo que viverá prostrado, gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez é por isso que este texto talvez conversa muito mais com o nosso coração do que com seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, porque a gente prefere ficar no meio da rua gritando por socorro do que sermos nós os cavaleiros da justiça, o último bastião de Deus para socorrer aqueles que precisam. Por isso, o desconhecido Deus desbravará. Nós temos alguns jovens aqui, não tem como saber o futuro de vocês, mas há uma certeza: se vocês depositarem o futuro de vocês nas mãos de Deus, Ele vai fazer o melhor. Mas é preciso ter força e coragem. Fica dormindo, não vai fazer Enem, reprova 5 anos. Daqui a algum tempo você estará lá: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso que vocês entendam espiritualmente esse sermão, que as famílias aqui presentes entendam espiritualmente esse sermão, porque o confronto do Senhor é para que a gente avance, é para que aqui deste lugar Josué surjam e dominem os reinos e as nações para a honra e glória do Senhor. Quem está com Deus tem coragem, e a coragem nos leva a fazer uma obra, e a obra do Senhor é perfeita. Por isso ele diz: não desanime, Ele estará com você. Quem vai estar com você, meu irmão? Deus. Deus. O último ponto ele diz:
o Senhor irá adiante de vocês, Ele estará com vocês, e não os deixará e nem os abandonará. Em um culto como esse, onde nós já tivemos de tudo, de ceia, louvor, adoração, interrupção e tudo mais, o Senhor nos chama para a batalha. E como Paulo nos ensinou, nós não lutamos contra carne e sangue, nós lutamos contra um principado, uma potestade, um inimigo que fica aqui cochichando no seu ouvido: não, não faz, vai lá, faz, sabe? O inimigo é sutil, meu irmão. Existiam dois jovens, um chamava Jacó. Jacó significa usurpador, enganador. Vamos dar um nome aqui para ele mais paulistano? Miguel. Sou de São Paulo, correria, então eu sei o que é Miguel. Pastor, você está falando gíria? Gíria não, dialeto. Miguel. E tinha o outro, que era Esaú, ruivo, vermelho, peludo. Era esse, né? Então ele era macho, né? O macho alfa, não tem agora essas bobagens, macho alfa, era o Esaú, né? Ele tinha um apelido de Edom, ruivo, vermelho. E aí tinha lá o Miguel e o machão. Olha só a história, como é que é contada, é assim. O que acontece? O machão um dia estava vindo, e o Miguezinho estava fazendo ali uma polentinha, ensopado lá de lentilha, né? Nós nem comemos lentilha, então uma polenta ali. Aí chegou todo, né, bravo de fome. Você já viu o cara quando ele é bravo, bruto, quando ele está com fome? Já viu, irmão? Bicho é violento. Vai num self-service desses aqui, e lá no meio de aquele cara que trabalhou na obra, o prato do irmão é uma bênção. A balança chega a dar uma riada assim, ó, quando ele põe. E aí o Miguel sabia disso. O que o Miguel fez? Jacó, se você, olha só, você quer comer? Se você me vender a sua bênção de primogênito, eu te dou um prato de polenta. O que o machão fez? O vermelhão fez? Daqui, já jogou para dentro e não quis nem saber de bênção. Que é isso, pastor? Escute, igreja. Estou brincando com vocês porque o assunto é denso. Deus quer abençoar você. Diga amém. Vou repetir. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar você. Mas existe um pai das migués que vai colocar coisa no seu caminho, no caminho do pastor, que é para perder a bênção. A salvação nós não perdemos em Cristo Jesus. João 14 diz: todos aqueles que o Pai me dá, nenhum destes será lançado fora. Nenhum destes será lançado fora. Nós não perdemos a salvação, mas a bênção sim. A bênção você perde, irmão. O que precisamos então? Deixar que o desconhecido Deus desbrave, mas com a nossa força e coragem e mente controladas, irmos até o desconhecido, sabendo que não estamos só. Em nenhum lugar você estará sozinho com Deus. Pastor, eu tenho sentido no meu coração arder algo. Eu quero fazer um ministério, eu quero trabalhar. Faça, meu irmão. Se entregue, não ouça o externo. Mas eu já fiz tanta coisa errada. Não importa. Se Deus te trouxe até aqui é porque Ele quer te usar. Porque quando Deus não quer usar, Ele guarda numa gavetinha, num lugar chamado cemitério. Se Deus não tem obra mais para você, meu irmão, Eclesiastes: para a sepultura onde vais, não há obra, não há engenho.
não há canções, não há nada. Se você está vivo é porque Deus quer te usar. E Ele quer te abençoar. Força e coragem. Deus quer te abençoar. O que significa amém? Assim seja. Ministério de Louvor pode subir aqui. Para encerrar, último ponto. Ei, pastor, você fala? Falo. Minha obra com vocês é não deixar que ninguém aqui erre por desconhecimento. Certa vez um rei de Israel recebeu um profeta e o profeta disse assim: olha, pega este arco e essas flechas, mire em um lugar que era a direção do inimigo e atire a flecha. O profeta falou isso para ele. Sabe o que ele fez? Ele pegou e deu umas 2 flechadas, irmão. Deu a primeira, deu a segunda. E entregou o arco para o profeta. O profeta ficou tão triste, irmãos, e falou: ó rei, por que você fez isso? Deus deu para você o arco e as flechas da vitória. Você deveria ter dado 5, 6, 7 flechadas, e Deus iria dizimar os povos inimigos. Mas porque você só deu 2 flechadas, esses povos continuarão com vocês para sempre. Qual é o conflito que está acontecendo no Oriente Médio agora? Israel contra? É esse povo aí. Líbano, Egito, Irã, Iraque. Deus pode dar o arco e as flechas da vitória para você esta noite. Mas é você que vai dizer quantas flechadas você tem que dar nos inimigos. Eu queria pedir para você se colocar em pé. E nós vamos cantar agora, para finalizar esse culto. E no final eu volto para orar com vocês. Pede a Deus a vitória, pede a Deus a bênção.
Tradicionalmente eu termino o culto agora com uma oração e a bênção. Mas enquanto eu estava ali, eu estava orando e o Senhor tem me direcionado a fazer essa última oração. Isso aqui não é nenhum movimento de emoção, irmãos. Mas eu queria orar com alguns irmãos que estão aqui nesta noite. Se você ouviu esta palavra e deseja receber esta oração que eu vou fazer aqui, eu queria que você viesse à frente. Eu não vou chamar ninguém, não estou esperando nenhum número X. Só queria assim, se você está sentindo no seu coração de vir à frente, vem aqui. E eu vou orar por você, porque você lançou a mão no arado e tem uma voz saindo deste púlpito, encorajando você. Não sei quais são os problemas, de verdade eu não sei, mas Deus falou comigo ali, chame as pessoas para orar. E eu quero abençoar a sua vida aqui. Pastor, se eu ficar no meu lugar, Deus vai me abençoar? Claro, Deus é abençoador, mas tem algumas pessoas que precisam vir aqui, que Deus quer mover algo no coração deles. É só isso, meu irmão. Eu queria pedir agora para que todos fechem os olhos, curve a sua cabeça, e eu vou orar. Deus, Pai, El Shaddai é o seu nome, poderoso nas batalhas. Na tua palavra diz que o Senhor corta o arco e quebra a lança, e põe em fogo os carros e os cavaleiros. Diante da tua palavra, eu como ministro do Evangelho, como pastor desta igreja, eu quero orar por esses irmãos aqui, pedindo que o Senhor os encoraje, que na vida deles o Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai, entre agora nas pelejas que eles têm. Eu não sei o que é, Pai, mas o Senhor conhece. Que a partir de hoje, deste domingo, de agora, o Senhor esteja fazendo a tua obra na vida deles, esteja mudando paradigmas, esteja mudando conceitos, esteja, ó Pai, assoprando as brasas, Senhor Deus, até que elas se tornem, ó Pai, em fogo ardente nos seus corações. Espírito Santo de Deus, toma os corações, como nós cantamos declarando em uma só voz, toma o nosso coração e faz o teu querer nessas vidas. Usa-os, Senhor Deus, como usou Josué, usa-os como usou, Senhor Deus, a Moisés. Usa-os, Senhor Deus, que eles sejam fortes, que eles sejam corajosos, que eles não se desanimem diante das dificuldades, mas que o Senhor mostre para eles o trabalho de suas mãos. Deus, que eles possam testemunhar, que eles possam, ó Pai, dar testemunho daquilo que é a ação sobrenatural do Senhor nas suas vidas. E assim eu oro agora e os consagro a Ti, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, que o conforto, o consolo e as doces comunhões do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre vocês agora e sobre todos aqueles que creem no Senhor e estão espalhados pela face da terra. Que haja paz em Jerusalém e que o Senhor venha nos buscar. Você diz? Amém. Que Deus abençoe. Abraço, seu irmão, e uma ótima semana.